Assim, Espanha e Cabo Verde é o jogo pra história, né? É um jogo espetacular. Mas vai Mas pegar foi um joguinho chato, tá? monótono. Sim, modorrento, cara, né? foi legal por ser Copa do Mundo. Foi chato Se não por Cabo Verde, tá? Foi chato por causa exato. da eu vou falta de discordar. efetividade da Foi Espanha. o boring futebol da Espanha. Na verdade, então, que foi chato. Mas eu vou o discordar. pior do tic-tac possível. É o que o Tic-tac Guardiola de odeia. 2010. O que o Guardiola, cara, coloca como um grande absurdo, uma afronta à ideia de jogo dele, que é esse toque de bola sem muita objetividade, a só movimentação de um lado pro outro, sem incisividade, sem entrar em grande área. Faltou muito pra Espanha ontem. E ontem acho que ficou escancarado a importância de Lamine Yamal Nossa e Nico Williams. Nossa, com certeza. Tudo bem que eles entraram e também não conseguiram fazer muita coisa. Claro, entraram mais pra reta final. Mas ficou muito claro que, beleza, você tem controladores de jogo, você tem jogadores muito interessantes no meio de campo e que são nível prateleira 1 do futebol mundial, só que sem o agudo, sem aquele que vai quebrar uma defesa, talvez você não consiga. E ontem assim, ficou muito claro. O próprio Oman, um cara que faz falta nesse time da Espanha, ele tinha que ser titular do time, né? Não sei questões físicas dele. Porque, assim, a Espanha é um time que toca com o Pedri, com o Rodri, com o Fabian Ruiz, com outros jogadores ali, controladores demais no meio-campo. É um time que toca muito de lado e quer ter uma oportunidade muito clara para forçar uma bola. E muitas vezes fica ali. 120 passes, 200, 300 passes antes de colocar um passe para frente. Um passe, uma tentativa, né? Sim. Mesmo que erre. Vai. A Espanha é um time que tenta muito pouco esse tipo de passe, né? E É o cerca, mas não fura. é o cerca, mas não fura. Exatamente. É o arame liso, né, William Borges? Até puxando já, convidando o pessoal que a gente vai fazer uma análise de Cabo Verde. Boa. E tô destacando vários pontos ali. Uma das formas que a Espanha conseguiu furar a defesa de Cabo Verde ali era na inversão de jogo. Sim. Nas costas do lateral oposto ou do ponta que Teve fechava algumas ali, vezes, principalmente com o Cucurella, né? Até Isso, assistindo exatamente. aqui, ontem no estúdio, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Pô, a Espanha só chega nessa inversão, só chega nessa capacidade de virar jogo. Porque é aquela coisa, achar o lado oposto para enxergar o cara entrando livre, né? A questão é que isso não vai 100% funcionar. E também não é uma situação que vai gerar realmente uma conclusão da jogada, né? E aquilo também, né, Vitinho? Qual meio-campista da Espanha tem a finalização de média distância como um destaque? O Rodri não tem. Principal do jogo. O Pedro não tem, Fabian o Gavi Ruiz. não tem, o Fabian Ruiz não tem, cara. Tem. Ele- O Fabian Ruiz pô, é o cara que entra bem na área, que Não, finaliza bem ele jogada. entra bem na área, mas assim, ele não é um cara que tem a finalização de média distância, como um check ali, pô, a estrelinha claro, do Fabian Ruiz. Não é, pô. Não tô falando que ele bate mal na bola, tá? Não, Até claro, porque nenhum claro. desses bate mal na bola. Mas Exato. assim, qual cara que vai tirar ele numa situação complicada como ontem, uma finalização de média distância pra levar um maior perigo? E o que o Fabian Fabian Ruiz Ruiz- teve umas 3, mandou as 3 na arquibancada. Então, o que o Will fala é importante porque o Lamine Yamal e o Nico Williams, a característica desses caras é o que faz a Espanha dar um salto de uma seleção que foi muito assim em 22, de uma seleção que, pô, tocava a bola, gastava a bola, não entrava de jeito nenhum, né? Pouco conseguia entrar, para ser a Espanha campeã da Euro, para ser a Espanha que fez um ciclo maravilhoso, porque tinha dois caras, e muito mais o Lamine, né, recentemente, porque o Nico Williams tem uma temporada que é abaixo no Atlético Bilbao, mas muito mais o Lamine como esse cara que vai dominar do lado do campo e vai entrar. Vai dominar do lado do campo, vai pra cima, vai ter esse X1, vai ter finalização de média e longa distância. Esses caras são muito importantes, colocam essa seleção espanhola em outro nível. É a né, mudança da água para pro vinho, em teoria, de 22 para 26. cara? Sim, sim. Ontem, naturalmente, a gente não viu. Não significa que também tudo está perdido, a Espanha tá... Não dá pra pular pra essa conclusão, não, tá? Mas assim, eu vou discordar de vocês na questão do jogo chato. Pra mim foi muito legal, cara. Não, legal. Foi Foi legal, muito foi legal. legal, porque, assim, claro, hoje é um dia perfeito para todas as frases clichês possíveis. Pô, eu achei legal Por demais. isso que o futebol é maravilhoso. É mais que um jogo, não é Isso. só futebol. Isso, cara, demais, cara. Assim, Não, mas assim, deixa eu falar uma parada também. Parece. Pô, pelo amor de Deus. Foi muito legal, tá? Mas o jogador de Cabo Verde está sacrificando o corpo pelo ponto. Eu falei, cara, calma, é futebol, né? Tipo assim, não é, não é uma guerra, não é. O pessoal gosta de criar umas histórias Gente, assim, calma. né? ele tá fazendo um Aumentar. corte. né? Exato. Tipo, A gente tem um sabe, amigo que gosta bastante de aumentar também as não é coisas, que ele né? tá, então, não é que ele tá colocando, nossa, ele vai colocar o peito na bola, vai perder o peito. Não, calma, ele é futebol, assim. Tá tipo, se dedicando eu ali, entendo, não é só futebol, cara, é o sonho de um povo, é muito relevante, é muito importante pra história, inclusive do país Cabo Verde, esse resultado. Mas, cara, não é algo que extrapola o futebol, né? Então eu tenho que deixar isso claro também. Só que, cara, não dá pra gente não falar que foi uma surpresa gigantesca, mas me agradou. Você talvez tenha visto um pouco mais, porque você fez o guia da Copa aqui de Cabo Verde. Mas me agradou essa questão tática mesmo, tá? É um time que marcava num 4-5-1, mas que de repente virava um 6-3-1 pra não ter essa inversão necessariamente toda hora, né? Sim. Então, como em determinados momentos a Espanha conseguiu jogar essa bola às costas dos laterais, os pontas tinham que descer e você fazia um 6-3-1, um cinturão na linha da frente da área ali e deixava a Espanha tocar a bola. Cara, eu falo muito isso aqui, velho. E é uma parada que é loucura
porque muita gente não entende. Cara, se pegar um time em bloco baixo, meu irmão, você pode estar jogando contra o Real Madrid, você pode estar jogando contra a seleção de Cabo Verde, você pode estar jogando contra o Novo Horizontino, contra, sei lá, o Motoclube. Vai ser difícil, cara. Pode ser o Barcelona jogando contra o Ibis. É difícil, cara. Se o time marca certinho, faz 2 linhas compactas, muito próximas, e você não vive um dia bom, você não vai entrar, cara. Mas daí entra no mérito que a gente sempre fala desse time que tá jogando dessa forma, não poder cometer um erro. Nada. Um deslize. Nada. Porque senão a tua estratégia morreu. Exatamente. A tua estratégia acabou a partir do momento que... A gente conversou bastante, puxando até pro bairrismo aqui, o Coritiba e o Flamengo. Perfeito, perfeito. Que a ideia de jogo seria um cinturão e contra-ataque, ok? Coritiba comete erros com 10 minutos de jogo, acabou a estratégia. Poderia ter acontecido isso com o Cabo Verde se a Espanha desbloqueia inicialmente. Se a Espanha faz um gol cedo ali... Não tem o jogo que teve, né? Teve o jogo... Exatamente. A Espanha até teve algumas situações... porque Cabo Verde fez um jogo quase perfeito, né? Teve a atuação do Vozinha, que foi espetacular, né? Inclusive 9.7 a nota dele no SofaScore. Se você pegar os zagueiros, né? Você vai pegar Cara, o Dinei isso que eu ia Borges. tocar. O zagueiro do lado esquerdo O jogou Dinei muita bola. Borges fez a Aham. melhor Jogaço dele, partida cara. de um defensor nessa Copa do Mundo. Cara, Espetacular, é tá? possível, sim. E o Pico Com Lopes, certeza. um jogador Pico Lopes. dos filhos da diáspora, né? Jogadores que É. Cabo Verde foi buscar, né? Pra representar Foi o país. buscar pelo LinkedIn. Foi buscar né? pelo LinkedIn. E ele não respondeu demorou de pra imediato. responder. História espetacular, cara. E assim, Cabo Verde fez um jogo defensivamente espetacular, Não, Will. E você comentou até dos pontas muitas vezes descerem, né? Pra fazer uma linha de 6 e pra defender muito bem ali. Cara, uma aplicação tática absurda. Não, É que assim, ó, era um 4-5-1, Muito né? compacto. É um 4-5-1 em teoria, só que não é aquela coisa, o ponta desce pra fazer a linha de 5. Não, os pontas descem pra fazer a linha de 6. Sim. Porque geralmente eram os dois ao mesmo tempo descendo pra tentar diminuir o quanto mais essa última linha principalmente. Coitado do Livramento, né? Que aí era o 1 lá Só e... duelando ali, né? E o técnico Bubista, né? Espetacular os nomes da seleção de Cabo Verde. né? Bubista é apelido, né? Então, mas é assim, espetacular. não, é né? legal demais, Pô, legal pra demais. caramba. Muito O maneiro. Bubista, ele mudou um pouquinho o esquema no meio, porque ele jogava com 2 volantes e um meia centralizado. Nessa ele fez um primeiro volante e 2 caras na frente, né? Mas, assim, todo mundo com uma Mas isso é muito inteligente. contribuição muito inteligente, uma Porque contribuição a Espanha defensiva gigantesca. A Espanha constrói ataque em 4-3-3. Ele coloca 2 pontas fechando e 3 caras no meio. Ele iguala numericamente. E, claro, ele vai ter o X1 ali com o Pedro e com o Rodri. É difícil, muito difícil. Mas essa mudança, essa alteração no esquema fez com que você ganhasse um pouquinho mais de capacidade no meio campo também para segurar a seleção da Espanha. Né? E quando você fazia a linha de 6, por exemplo, mesmo com o Yamal já em campo, teve algumas situações que você daí conseguia ter dobra ou até às vezes 3 jogadores fechando para você não deixar o individual, que é o principal do jogo dele. Não, e assim, a gente tem 2 exemplos que não são grandes exemplos de seleções que atuam nesse 4-3-3, que é o 2-3-5, né? Que você vai ter 2 zagueiros, 3 meias e uma linha de 5 mais à frente, né? Com os laterais vindo por dentro ou atacando profundidade, enfim. A Espanha e a Holanda jogam no 4-3-3, nesse 4-3-3 do jogo posicional, nesse 4-3-3 que que inclusive já não pode se dizer que foi ultrapassado no futebol. Por que o 3-2-5 ganhou espaço, né? Por que o 3-1-6, o 2-2-6 está ganhando espaço? Antigamente era o né? 4-4-2 ou 4-3-3, com um lateral subia, o outro segurava, era aquela Exatamente. coisa já no pacote. E você tem 2 times de altíssimo nível, na Espanha e Holanda, que estão fazendo com que isso se torne uma realidade novamente. A questão é que são 2 jogos modorrentos dos dois. E tudo bem, a Holanda e o Japão fizeram um jogo taticamente brilhante. Impressionante o nível do jogo. Mas eu não consigo dizer que a ofensividade da Holanda foi fluida. Que a Holanda criou bastante. Me agradou muito mais ver a Alemanha com a saída em 3-4 ou 3-2-5 ou 3-1-6... com muito mais aproximação, muito mais movimentação, muito mais fluidez, e tudo bem, a Alemanha pegou Curaçao, e Cabo Verde é melhor que Curaçao, mas eu acho que a estrutura alemã, comparada à estrutura espanhola, trouxe um nível de vantagem quando você pode aproximar jogadores, trazer mais combinação e mais fluidez. Cara, E só que eu acho Cabo Verde é bem melhor que o Curaçao. É, Não, tudo e bem, acho que é talvez isso levou... A vitória da Alemanha levou a gente a ter, talvez, uma questão de que Expectativa Espanha maior. golearia por muito também. Porque a gente fez no bolão, acho que eu errei um pouquinho. Mas acho que a gente fez o comparativo. Claro que todo mundo perdeu esse palpite também. talvez se jogar de volta, pode ser uma goleada. Fatalmente. Mas eu acho que Cabo Verde é relativamente, consideravelmente melhor que Curaçao. Mas eu até queria pegar o exemplo que você deu em relação à Holanda, Alemanha e Espanha. Você puxou para... Claro, Holanda e Espanha de um jeito, Alemanha de outro jeito. Sim. Só que se você for ver, o da Holanda, ele foi pragmático, porque você dependia muito dos pontas no individual. O X1 dos pontas. O Dumfries preso, sem o principal do jogo dele. Castradinho. Pô, isso aí é loucura, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um contra-ataque perigoso para tentar controlar.
Também é verdade. Não necessariamente a Alemanha e Espanha tinham contra-ataques tão perigosos para tentar controlar. Então, eu acho que também se baseia muito no adversário que Não, enfrentou. Claro que no contexto vai depender, logicamente. Talvez se a Holanda pega Cabo Verde, a Holanda poderia ter trazido. Mas eu trago a questão da estrutura mesmo. Porque nesse 4-3-3, muitas vezes, se você não tem a presença certa dos médios no entrelinha, você vai ter muita distância entre os caras. Você vai deixar muita gente longe uma da outra. E aquilo né? também, E né? aí você não vai ter combinação. Os médios têm que ter essa característica também de ser um pouco mais agressivos. Sim, Os sim. médios da Espanha não são tão agressivos assim, eles são mais controladores mesmo de Total, jogo, né? velho. É aquilo que eu falei. O Pedro, em muitos momentos, chega lá para dar um passe para frente, para arriscar mesmo. Muitas vezes ele não dá esse passe. É a característica dele. Não significa que ele não seja um jogador world class, né? Como a gente costuma dizer. sim. Ele é um jogador de classe mundial. Mas é que os O próprio responsáveis... Fabian Ruiz, Mas né? é muito diferente você ter Reinders e Gravenberch do que você ter Pedri e Fabian Ruiz. Até né? porque o Reinders, principalmente, é um jogador de ataque à área. Perfeito. Exatamente. O próprio Cara que pisa. o Gravenberch. O É que o Reinders eu acho um pouquinho entrando mais toda hora. de ataque à área, O mas Reinders enfim. mais. Mas o Gravenberch, ele tem uma boa condição de bola. Mas assim, dribla bem, sim, toda hora. se eu não sei se isso vai se repetir ou não, mas eu fiz o guia da Holanda aqui, né? E naturalmente a gente vê muito vídeo e, cara, o Dumfries a todo momento pisava na área. Nesse jogo ele foi extremamente controlado contra o Japão Sim, e teve que sim. ficar preso. Então não sei se foi algo já premeditado por conta do confronto e por conta do adversário e pode seguir na Copa do Mundo, não sei. Mas já foi diferente, por exemplo, no ciclo. Eu acho que foi premeditado sim, porque eu fiz o guia do Japão. então. E a seleção do Japão tem um contra-ataque avassalador. Isso que não tinha o Mitoma pelo lado esquerdo, né? Não toma. Mas você tem o Nakamura e o Doan, que se eu não me engano. O O Doan. Doan. Perfeito. Doan, Joga que no é futebol outro alemão, jogador. né? Joga no futebol alemão, no Eintracht Frankfurt. Não, esse Cara, ainda tem baita Maeda, que alas tem muito fortes, tá? Você ainda tem o Maeda, você tem o Kubo, que é um cara que também tem escape, tem velocidade. Então você tem que segurar mesmo, né? contra-ataque. Senão... É nesse sentido. E você fala desse passe vertical, a questão é que você precisa dos seus pontos. Ficou escancarado. Então, e aí eu quero o Omo trazer não tinha que ter uma- jogado ontem, cara? Cara, Pela eu característica não do sei. jogo. Eu o acho Omo é um que cara não. que tem finalização. Mas jogar na É que daí vai jogar na de quem? Aí o problema Sabe quem que faz realmente- mais sentido a entrada? E pode ser uma heresia que eu vou falar? O Merino. Também. Porque daí é um volante Também. meia, enfim, o que você quiser, porque ele joga em 150... Finalizador. Que pisa na área, tem jogo área, aéreo. Tem jogo aéreo, concordo com você. Mas pra mim tinha que jogar os dois. É que até. daí a qualidade técnica Aí dele é você muito coloca inferior o- dos outros. Você né? coloca o Pedro pra segurar essa barra ali, coloca o Merino e coloca o Omo ali. Era jogo pro Cabo Verde até abaixo. Mas mesmo. você Chega entende- a Espanha entrou mal escalada. Você entende que a gente tá falando de talvez o melhor meio-campo da Copa? Com certeza. Rodri, Pedri e Fabian Ruiz. Com Com certeza. E, tipo, a gente Mas é engraçado, pela característica do jogo, a gente tá aqui criticando, Então, né? mas é complicado. Eu não acho que o Omo mudaria o suficiente. Até acho que esses dois. Mas ele ia entregar isso que eu tô falando, finalização, Não, uma entrada mais na área, um quem passe. sabe, O Omo é o mas- cara que queima mais aquele cartucho ali na frente. Eu não vejo tanta diferença do Omo pro Fabian Ruiz. Ô, louco. Eu acho que o Fabian Ruiz é um cara que também tem Completamente chegada em diferente, área, eu um cara vejo. que também tem finalização de jogada. Completamente diferente. Apesar de ser um jogador que. O Fabian Ruiz é mais terceiro homem de meio campo do que o Omo é, por exemplo. O Omo é mais 10, mais O Omo é ponta de 10. lança do que Mas terceiro é que homem. pra mim Mas ainda assim, eu acho que é pouco na mudança de Mas é que pra mim o Eu Fabian acho que Ruiz muda é um muito. meia que pode ser um volante pode ser um meia. O Olmo, pra mim, é um meia que Meia é um atacante. atacante. Cara, mas Exatamente. por exemplo, no trivote do PSG, quando o Fabian Achei que Ruiz você ia falar era o trivote titular. do- É, então. Que ele era mais embaçado, né? Você pega o trivote. Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. Quem que é o cara que apoia mais? Não, o Fabian Ruiz. Fabian Ruiz Mas é o não cara que chega significa mais. que ele é um cara com Não exemplar significa para essa ele- Não, característica. perfeito, concordo. Mas Mas, ele tem- entendo também que é um cara que dentro Mas do ele contexto pisa mais. dele é um cara que pisa No na área PSG também. ele vai mais, sem É, dúvida. Mas tem os pontas agressivos, né? Tem, então. Ontem tinha. Exatamente. E assim, aí é um ponto na Espanha, né? É você jogar com o Ferran e Gavi. Era quem tinha pra jogar, né? Beleza. Só que assim, questão de característica. Cara, o que teve piada do Ferrão ontem foi... Eu me deliciei no Twitter. Se você... O Tubarão, né? Nosso Tubarão. Nosso tubarão. Se você não tiver Yamal e Nico Williams em grandes condições de jogar, as únicas características que você tem no teu time como opção no banco é do Victor Munhoz, que é um cara que teve uma temporada muito interessante, inclusive tem interesse do Barcelona no mercado, né? Mas não foi utilizado, nem entrou, tá? Nem entrou, não foi utilizado pelo La Fuente. E aí você tem, por exemplo, o Guerreiro e Pino, né? Do Crystal Palace. Crystal- Não é baita um cara, jogador, né? É, assim, não é um cara que vai mudar grande coisa. Você tem, por exemplo, o Baena, Cara, né? Do Atlético de Madrid, que também não. Não, eu entendo. Você tinha o Barrenetier que foi É cortado. que então, o assim, Pino no próprio- cenário de seleção, talvez ele não seja um expoente, mas é que no Palace ele joga muito, Não, cara. ele é bom jogador, mas também não sei se seria algo que iria mudar. E o próprio De La Fuente também não achou que seria um cara a mudar esse cenário. Então, assim, se ele não entrou contra Cabo Verde, é uma situação que você tem que olhar também que, cara, talvez Mas, ele assim, não esteja Um jogo sendo mais... tão considerado. Eu queria mandar um abraço aqui no chat pro nosso E grande... só pra fechar essa parte, se nem o Yamal, Mas é que tem a ver. nem o Nico Williams estiverem em grandes condições de jogar,
a Espanha vai sofrer com essa falta de incisividade ou com a falta da capacidade de utilizar essas opções. E a questão da demora para a entrada desses jogadores ontem mostra que fisicamente, talvez Exatamente. porque, cara, o jogo tava se arrastando, você não Ao tava longo conseguindo. da semana eles foram evoluindo. Pô, na segunda-feira eu acho que eles não estavam batendo pro gol. Estavam com essa limitação. Não, e eles entraram de uma maneira forçada ali, ó. O Yamal tava com o freio de mão puxado. Não queriam utilizar os caras contra o Cabo Verde. Antes da gente entrar no nosso abraço geral, só tem uma fala aqui do nosso glorioso Alexandre Senechal. Falem o que eu disse quando saiu a escalação aí no estúdio da escalação da Espanha. Realmente, quando saiu a escalação da Espanha, ele fez uma crítica, falou sobre o estilo de jogo e que o meio campo da Espanha estava escalado errado. Mas ele também na live aqui falou que o Vozinha não era confiável, que acreditava numa goleada, porque o goleiro já tinha 40 anos e não vivia uma boa fase. Então a gente tem que falar os dois pontos, Alexandre. Ó, não esqueci. Mas isso, ele realmente falou do meio campo. Ele falou do meio campo. Outra coisa, tá? Você não ter o Fermín Lopes, que é um cara que ganhou muito espaço no Barcelona no final da temporada e que é esse cara de entrada em área, que é um cara com finalização de jogada também, né? Isso é um ponto importante. E até porque assim, Isso seria titular, né? Lembrei de uma estatística que eu vi hoje no Twitter de manhã também, né? Faço meu café da manhã, com fominhas não, porque hoje eu estou no fominhas. A gente sabe que não é no café da manhã que você fica. E aí, é por ali, né, Matias? É entre o café da manhã e o horário do trabalho aqui, né? Mas enfim, eu vi uma estatística que o Oyarzabal, Perfeito. em 30 minutos, Nossa, ele não pegou na bola. Não, foi, E foi o primeiro jogador a registrar essa marca desde 1966. Perfeito. Quando tem exatamente essa estatística, né? Esse dado, essa apuração. Então foi um negócio absurdo. E até Doideira. pegando um gancho, Doideira demais. Mas isso é mais sobre ele ou sobre o jeito da Espanha jogar? eu acho que os dois, cara. Eu Pelo fato acho- de eu ter acho se que os acomodado dessa forma, e a acho que Espanha os pelo fato dois, de ter acionado pouco. mais E aí Espanha, mais entra no coletivo. fato do que eu vou ter falado. Qual o jogador que tentou o passe pra frente ali? A bola não chegou no cara, Mas pô. eu acho que é muito. Então, por isso Muito que eu digo que é dele muito também, menos. mas só que Não, é mas muito Espanha. menos por Aí, ele. por Porque ele exemplo- não tinha que sair, ele não tinha que vir receber. Como ele ia encavalar, ele tinha que continuar ali, porque essa bola tinha que chegar nele. Mas Tudo aí, bem, por exemplo, a Alemanha pegou o Curaçao, que também estava marcando baixinho. O Curaçao é bem pior, concordo, verdade, tá? Mas jogou com o Havertz. Em vários momentos você viu a Alemanha Isso. sem centroavante, com o Havertz descendo do lado, com o Isso, Havertz é isso que eu descendo da cito. base, Muita dele também. Apesar de que ele poderia ficar mais posicionado, talvez fosse até a orientação. Mas eu acho que o jogador, em muitos momentos, ele tem que ser um pouco mais inquieto nesse sentido. E aí ele passar meia hora sem pegar no porco, cara. Eu entendo. É difícil. Mas perante ao jogo da Espanha, o estilo de jogo da Espanha, o E que pelo ele fato de poderia Cabo Verde fazer? tá muito fechado. E dado É, que pode é ser. um jogo de posição, que não Ele não permite tinha tanta como- movimentação, que, pô, se ele sair dali, ele tá fazendo errado, na teoria. Cara, E se ele sai dele, ele não tinha ninguém na área E- mesmo. E assim, o próprio Oyarzabal não é um... Até porque nenhum meia pisa na área. O Oyarzabal não é o Iglesias, né? Não é um cara que fica paradão, Julio Iglesias? referência... Não, o Borja. Ótimo cantor, né? É, então, exatamente. Inclusive... Não é mesmo, depois né? eu conto essa história. Mas o Borja Iglesias é um cara paradão. Esse aí, beleza, não me surpreenderia. O Oyarzabal não, um cara que tem movimentação, que sai da área, que ataca espaço, não recebeu uma bola, é complicado. Tudo bem, ele não pode descer no zagueiro pra carimbar, né? Ele não pode descer na origem da jogada, mas ele poderia ter movimentações mais inteligentes também pra escapar da marcação e gerar linha de passe. Sim. E faltou muita linha de passe, faltou muita janela pro Pedro e pro Fabian Ruiz. Mas até que ponto isso já não é orientado por conta do esquema posicional que você fala? Eu acho que não é assim, não é que ele poderia sair da centroavância, descer na ponta, descer na volância. Eu acho que não pode, pelo jogo do Luiz de la Fuente, né? Agora, eu entendo também que o De La Fuente não pediu pra ele. Fique parado entre os dois zagueiros e não receba uma bola. Né? Então, assim, Seja engolido pelo... isso, fique encaixotado aí e não faça nada. Não, acho que ele poderia ter encontrado movimentações mais inteligentes pra gerar a janela de passe, né? Porque, cara, como é que você quebra? Eu falei no vídeo da Alemanha. Seja gente, engolido por aqui. Dinei Borges e Isso, Pico Lopes. Exato. Faz no vídeo da Alemanha. Como é que você quebra um time jogando tão baixo? Passe e ruptura. O Musiala tem duas jogadas de gol Passe e ruptura. na Alemanha, rompendo linhas, sendo esse cara movimentando E as assim, costas. O Oyarzabal não fez. Né? até trazendo um exemplo local, o Flamengo é um time que faz muito isso de Total, direto. toda hora o Pedro ser da referência, vir buscar e os caras atravessarem, né? Passarem voando. Mas só trazendo um ponto, eu acho que 90% do jogo foi isso mesmo, né? Espanha com volume, dominando ali, Cabo Verde mais fechado, mas teve alguns momentos, e eu separei para trazer na análise, que Cabo Verde roubou essa bola abaixo e foi puxar o contra-ataque e perdeu essa bola no contra na linha de saída. Erro de Sim. decisão. Sim. Exatamente. E aí a Espanha teve a possibilidade de pegar Cabo Verde completamente desarmado. Desorganizado. Teve situação de a Espanha com 3, 4 jogadores para 2. E a Espanha não aproveitou. Mal conseguiu finalizar. Uma, inclusive, caiu no pé do Fabian Ruiz, que mandou no terceiro anel do estádio. No primeiro tempo... O teu Fabian Ruiz. O teu Fabian Ruiz aí, ó. No primeiro tempo até teve uma... Só que o Cabo Verde saiu de maneira mais organizada. Teve um outro lance. No final do jogo, meu amigo, a Espanha estava tão desorganizada que se Cabo Verde acredita sim. um pouco mais... É que Cabo Verde estava dentro da proposta dele de fechar a casinha, pronto, acabou. Não tava... Cara, o final do jogo tava
Sem nem se Aberto, acreditar, se tem um aberto. pouquinho mais de fôlego, mais de pulmão naquele momento do jogo. Não, mas ali, é que eu acho que dá pra eu entro no mérito. Eu não gosto da palavra acredita, porque não é que os caras não acreditaram. Tem uma que mas, o Cucurella consegue interceptar no finalzinho do jogo. Cara, que se não é Superioridade ele total, ali, isso. irmão, era dentro do gol. Mas Era é gol. verdade. Mas eu acho que não O é. passe foi meio preguiçoso. É isso que eu ia falar. Eu acho que não é nem que o Cucurella teve uma grande interceptação. É, sim. Tinha uma situação muito mais favorável e o jogador deu passe por ali e acabou matando o contra-ataque. E daí é ruim, né? Que vira o contra-ataque do contra-ataque. Mas, cara, no final do jogo eu vi uma Espanha desesperada, podendo, se você tem um contra-ataque um pouco mais eficiente, tomar o gol. É verdade. Cara, e aí ia ser uma loucura danada, né? E aí, assim, Will, eu fico imaginando até futuramente para os Jogos da Espanha, será que a gente não pode ter, com seleções mais perigosas, essa Espanha sofrendo ainda mais, e até pela questão física de Yamal e o Nico Williams, que são os jogadores mais diferentes da equipe? Então, a questão é se eles terão condições de jogar já nos próximos jogos. Quanto eles vão poder jogar contra a Arábia Saudita, quanto Você eles vão imagina poder um jogar contra o contra-ataque desse aí Uruguai. com o Marrocos. É, então. Ou sei lá, qualquer equipe aí que você quer. Não, mas é que eu imagino que se eles já foram utilizados, é porque em breve. A gente imagina que seja o caminho que evolua, né? Uma linha que vá gradualmente evoluindo. Agora, assim, a Espanha é uma das seleções que está levando muito a sério a questão dos extremos dessa Copa, né? Que é uma Copa com muitas distâncias, com calor intenso, né? Com pouco espaço entre os jogos. Então, até não duvido vai pegar a Arábia Saudita para jogar esses caras que eu falei, Vitor Munhoz, Yeremy Pino, ver esses caras que a gente não está acostumado a ver exatamente como titulares espanhóis dentro do gramado. É a Copa dos 4 quartos, né, Vinícius? Basicamente. Negócio Cara, bizarro, eu tá? vou te falar que isso é uma discussão legal a se ter, tá? É uma discussão legal. com Mas certeza. assim, A gente precisaria de um programa inteiro, né? É, lógico, mas assim, eu entendo Mas eu sou contra. que é uma Espanha que precisa. Já adiantando. Precisa ver exatamente a condição de Lamine Yamal e Nico Williams, e principalmente do Lamine Yamal, porque o Nico Williams não vem de uma grande temporada. E assim, é uma situação que pode ser mais difícil contra Uruguai e Arábia Saudita. Como pode ser, quem sabe, um pouco mais facilitada com times que tendem a não ficar tão fechados. A Arábia Saudita talvez tenda a ficar. A Arábia Saudita me surpreendeu, É um tá? time que joga bola, né? Mas não achei que jogou ontem. Mas saiu em vantagem também. e desceu o bloquinho Isso. total. O segundo Me tempo foi só surpreendeu do Uruguai. negativamente, Will. Exato. Eu esperava que fosse jogar um pouquinho mais. E o Uruguai, o Uruguai eu tenho certeza que tem mais escape, mais transição, mais capacidade até física de conseguir aproveitar dessas. Só que eu acho que pra mim você falou um ponto. Nenhuma dessas duas seleções vai ter a aplicação tática que talvez Então, Cabo Verde teve. Esse é o ponto. Vai tentar jogar Só um que pouco aí mais. Cabo Verde mostrou o caminho das pedras também, né? Também. E é aquela coisa, cara, tem esse caminho, tem esse precedente, por que o Uruguai vai se expor? Cara, a Arábia Saudita tem mais peças, principalmente ali tem um expoente que é o Al-Dawsari, né? O Salim Al-Dawsari. A mais do que Cabo Verde. Cabo Verde não conseguiu, nessas espetadas que o Will até citou, levar um pouco mais de perigo, Perfeito. né? Foi quase nenhuma situação de perigo de Cabo Verde. Só que ao mesmo tempo eu não sei se vai se defender também. É, ao mesmo tempo. Mas assim, pela proposta de ontem, acho que a questão defensiva seja o principal ponto ali da Arábia Saudita. Já foi contra o Uruguai, né? Imagina contra a Espanha. É, então. Mas Não se- sei se vai ter a mesma aplicação. Cara, mas se você for ver, o Mas- Al-Wais fez mais defesa que o vozinho, irmão. É. Não, Talvez a tenha Arábia feito- Saudita Verdade. sofreu mais. Eu fez mais defesa mesmo. A Arábia Eu vi isso aí Saudita também. sofreu mais contra o Uruguai do que Cabo Verde sofreu contra a Espanha. O Uruguai teve um monte de chance no final do jogo, cara. E assim, virou pressão. Em nenhum momento a Espanha a gente viu, pô, vai sair o gol a qualquer momento. É, Não, Cabo nenhum Verde tava momento. bem postado. O Uruguai, meu irmão, parecia que ia sair o gol no próximo lance. deixa no mais próximo 5, 10 cruzamento. ali, O quê? ele Saiu vira Lá gol? na trave do Ferran. Exato. É mais o quê? Não teve muita coisa, não. Teve muito mais coisa, não, cara. Mas me surpreendeu a Arábia, pulando até Sim, perfeito. pra esse jogo, me E, surpreendeu. ó, rapidamente, deixa o like aí, rapaziada. Like é muito Ainda não importante, chegamos na tá? nossa meta ali, Deixa né? o like aí. Eu só like é muito queria, relevante. antes da gente pular pro próximo jogo, fazer uma nota de repúdio. Fique à vontade. Pô, eu tava na transmissão da Cazé, certo? Depois do jogo, tava naquela comoção, as redes sociais do Vozinha. A Bárbara Coelho tem a oportunidade de perguntar pro Vozinha qualquer coisa. E ela... Parecia pânico da TV no esporte, sabe? Eles levam aquela baixaria, muitas vezes, aquele besterol muito a sério. E eu até gosto um pouquinho. Mas a oportunidade que ela tem de perguntar pro Vozinha, o cara acabou de ter a maior atuação da carreira dele, Sim, parando 40 a anos, Espanha 40 com 40 anos, e ela ficou lá parecendo uma criança falando pra ele que ele tinha 1 milhão de seguidores. Pô, dá licença, cara. Beleza que é um negócio pra você comemorar, mas, pô, cara, você é jornalista, pô. Você tem que fazer uma perguntinha interessante. Aí depois, o Chico Moedas é o cara que faz as melhores perguntas da emissora. Cara, o Chico Moedas é o. E não só na emissora. Não só é o melhor entrevistador dessa Copa até o Exatamente. momento. Tá? Pô, isso é uma vergonha pra nós jornalistas, cara. A Bárbara Coelho,
Sempre admirei ela, porque ela é uma pessoa carismática, apresenta muito bem, sempre fez boas reportagens. Quando ela foi pra Cazé TV, parece que ela virou um negócio diferente, cara. Parece que você automaticamente, quando vai pra Cazé TV, você tem que falar besteira, tem que falar palavrão, você tem que se comportar como um bobão. Mas às Pô, vezes isso não existe. Mas isso é cara. relativo, o Rafa Oliveira faz isso? Não, mas aí é o Rafa Oliveira que é outro nível, né? Mas a maioria das pessoas lá se comporta dessa forma. Mas é complicado, cara, porque muitas vezes é o que o público Aí vai eu fico triste, gostar. cara, com isso. De Porque assim, verdade. eu não gosto. É que você não tá gosta, falando do a gente teu não gosto, vai curtir. talvez. A gente quer ver o Vozinha falar a emoção que ele teve de levar o sonho de todo um povo nas costas dele pra ter um empate espetacular contra a Espanha com uma atuação Exatamente. espetacular. Mas assim, Vitinho, eu acho que não precisa ser muita gente- radical. claro, você não precisa claro, ser 100% chegar ali e falar, ó, Vozinha, Concordo. ou não sei o quê, babá. Você Concordo, levar ali num concordo. profissionalismo extremo. Você pode ter um pouco disso. E o Vozinha- Mas faça uma brincadeira dessa e faça uma pergunta interessante, então, porra. E o exatamente. Vozinha até tem uma história em relação ao futebol brasileiro, né? Pô, Então. Exatamente. E daí, assim, a primeira pergunta foi, Vozinha, nem Josimar. foi uma pergunta, né? Vozinha, você tem 1 milhão de seguidores. Segunda pergunta, ó, o Casé te adora. Pô, Aí foda-se deram o Casé, velho. Aí deram a camisa Deram a pra camisa, ele, deram um acabou a bórum. entrevista. Pá, acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Que é isso, cara? Pô, gente, né? Pô, eu já falei isso no Mundial de Clubes. A Casé tinha a oportunidade de fazer excelentes perguntas no Mundial de Clubes. Era uma pior que a outra. Levaram o Gugu tricolor lá, cara. Nossa. Pô, pelo amor de Deus, cara. Assim, é uma várzea absurda, sabe? E pra gente só finalizar em relação ao Vozinha, aí você vê o impacto que o futebol brasileiro teve em outras épocas. Loucura. Porque a gente tá falando do Josimar, um lateral que foi lateral de seleção em Copa do Mundo, mas que tá longe da gente colocar na... Não é o Pelé, né? Não, e, gente, tá longe, Claro. longe, assim. Claro, um bom lateral nível de Copa e tudo mais. Mas É tipo, quantos outros na frente? você dá o nome do teu filho de Douglas Santos, né? Aquela coisa. Claro, muito diferente, mas lateral de Copa do Mundo, né? Mas só pra gente puxar isso, olha como o Brasil teve uma representatividade Não, loucura. muito grande, principalmente antes dos anos 2000. Deixa eu ali, trazer né? o comentário do Lucas Salfer, meu parceiro Lucão. Ele falou bem assim: Chico Moedas foi contratado por ser amigo do dono e é melhor que a galera contratada por currículo. Cara, é bem por aí, tá? Não é fácil. Não é fácil, infelizmente isso é triste, tá? Assim, claro que a gente tem que, quando vai falar da Cazé TV, primordialmente ressaltar que, porra, todos os jogos de graça no YouTube. muito legal. Espetacular. Lindo, assim. Cara, assim, qualquer crítica, eu tenho muita crítica à Cazé TV, mas qualquer Não, mas crítica que a ele vai minha fazer... crítica é só pontualmente a isso, porque eu achei uma perfeito. vergonha essa entrevista, tá? Sendo bem Perfeito, sincero. mas assim, a gente tem que também ressaltar aqui que é uma iniciativa absurda, espetacular. E tudo bem que pode não ser a iniciativa mais popular do mundo, de todos os jogos na internet, nem toda a população brasileira tem acesso à internet, que na verdade uma grande parte da população não tem acesso à internet, né? Mas, enfim, é um ponto importante para colocar também. Mas eu concordo com você, tá? Às vezes o besterol, a resenha, ela fica acima do fator jornalístico ali. Isso, para mim, é ruim demais, cara. E a gente acabou Enfim. pulando, só pra gente finalizar sobre esse grupo, a gente acabou pulando para a Esse Arábia grupo tá legal, Saudita. Então, porque E o fator Uruguai? jornalístico também não é valorizado por Marcelo Bielsa, né? Ele não gosta e não faz questão de esconder Ele isso não quis também. olhar nem pra câmera pra tirar foto. Não, mas Você viu isso aí? isso eu gostei dele, cara. Não, mas assim, eu só trazendo, né? Cara, Ele não gosta de fazer muita uns coisa. videozinhos, o jogador tipo aqui, o treinador não, ele ficou aqui. Só que o que eu queria comentar, a gente falou sobre a questão de talvez Cabo Verde deu o caminho das pedras para como Sim. a Arábia Saudita e o Uruguai tem que marcar a Espanha. Não que seja uma regra, mas uma forma que deu certo em teoria. Só que ao mesmo tempo Cabo Verde também não deu um moizinho assim, ó. Fica de olho que eu não sou bobo. Você tava esperando que você fosse me golear ali. Exatamente. Não é bem assim que funciona. Tudo bem, você agora talvez viu uma forma melhor de marcar a Espanha. Mas ao mesmo tempo eu acho que você Eu vai vou ter te que se marcar ligar. também, né? Você vai ter que se ligar no confronto com Você vai ter Cabo que Verde deu um oi atacar ali, ele. ó. Eu não sou tão besta quanto você tava E assim, imaginando. você pega um